boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Wedequin. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. O Verdade e Informação começa agora. E vamos aos fatos mais importantes de hoje. Ação, reação e tensão total. Confronto com a polícia deixa 2 mortos e 1 ferido no bairro do Jacintinho. Vítimas seriam traficantes. Alvo fácil. Mais de 200 ônibus já foram assaltados este ano em Maceió. E ainda, repórter Fernando Palmeira traz as orientações para quem pretende fazer fogueira durante as festas de São João. Mais uma vez, boa tarde para você que nos acompanha. Antes de começar o programa, eu queria fazer um agradecimento a todos aqui da equipe da TV Mar. Hoje é um dia de muita emoção para mim ser convidado a participar de um projeto tão importante como é esse aqui da TV Mar, das organizações Arnon de Melo. Então, hoje é um dia muito especial e eu convido você, telespectador, a participar do nosso programa todos os dias. Mande sua crítica, dê a sua opinião, mande a sua sugestão de pauta para nós, que nós estamos aqui para isso mesmo, para atender os seus anseios. E tenho certeza que ao longo da nossa jornada aqui nós vamos continuar a fazer um trabalho muito importante no jornalismo da TV Mar, um jornalismo que já tem feito história e, acima de tudo, que tem grande representatividade no estado de Alagoas, que é um estado tão carente e que necessita de jornalismo sério. E é isso que nós vamos continuar a fazer aqui no Verdade e Informação. Muito obrigado mais uma vez a você, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe da TV Mar. Mas hoje é um dia ainda tenso no bairro do Jacintinho. Desde sexta-feira, a população do bairro do Jacintinho vem convivendo com a violência, com a insegurança. E o repórter Virderlan Araújo está ao vivo no bairro do Jacintinho, onde hoje houve um confronto com a polícia e mais 2 pessoas morreram. Virderlan, boa tarde para você. Quais são as informações neste momento? Qual é a situação neste momento aí no Jacintinho? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mauro Wedequin, para você, para todos de casa, para o pessoal que está acompanhando Verdade e Informação. Inicialmente, também desejando para ti, Mauro Wedequin, uma ótima jornada neste desafio aqui da TV Mar Canal 25, empunhar o nosso microfone e reforçar a nossa equipe de jornalismo. Como você bem citou, estamos na Avenida Cleto Campelo, né? A situação é a seguinte, Mauro Wedequin. Existe um trânsito normal, mas durante as primeiras horas desta quarta-feira, o clima foi de muita tensão aqui para os moradores, comerciantes, empresários aqui da região, diante do confronto entre a polícia e alguns traficantes, pessoas que fazem parte justamente de lideranças do tráfico aqui no complexo do Jacintinho, que tem várias favelas do Cigano, Grota Cigano. Hoje, para o nosso telespectador possa entender, esse confronto acabou vitimando 2 meliantes. Um deles classificado como Dan e o outro como Careca, nesse confronto contra a polícia. E um terceiro está ainda hospitalizado no Hospital Geral do Estado. Diante da revolta, por causa da ação da polícia, que já ocupa o Jacintinho aqui há vários dias, desde o incidente ocorrido na última sexta-feira na Praça da Macaxeira, onde a Grota do Moreira também estava ocupada, essas pessoas, alguns moradores, acabaram justamente fazendo uma espécie de barricada para impedir o acesso dos veículos aqui pela região. Pedi para o Chico Nogueira vir um pouco mais para cá, né? E aqui utilizou esse sofá para poder interditar a via. Quer dizer, ficou um clima muito tenso aqui para os moradores do Jacintinho nas primeiras horas desta quarta-feira. A polícia foi acionada, precisou fazer a ocupação do local. E essas 3 pessoas acabaram sofrendo justamente com a ação da polícia. 2 acabaram chegando já uma condição de óbito no Hospital Geral do Estado e 1 atingido de raspão no braço e que acaba ainda recebendo os cuidados médicos. Ainda existe, por exemplo, uma guarnição da Polícia Militar, e eu vou me aproximar aqui enquanto o companheiro faz a manobra, fazendo justamente toda a segurança da região policial. E aqui a entrada
da Grota, passar aqui pelo local, Mauro Wedequim, e já conseguimos ver justamente um clima de tranquilidade. Porém, ainda há um certo receio por parte dos empresários que colocam justamente nas portas aquele ferro justamente para que as portas possam ter uma facilidade maior, essas portas possam ser fechadas. Esse estabelecimento aí, o Chico Nogueira está mostrando, ele sofreu com a ação dos vândalos, uma pedra chegou a ser atirada. Vou aqui pedir licença para que a gente possa mostrar nesse exato momento. Estamos a 1h38 aqui pela TV Mar Canal 25. Essa pedra aqui, aproximadamente 10 quilos, ela teria sido arremessada na porta aqui justamente desse estabelecimento, né? E diante de tudo isso, alguns objetos, já que se trata de uma ótica, acabaram sendo levados pelas pessoas que faziam parte de todo esse movimento, logo depois da ação da polícia. Um outro estabelecimento lá na frente também sofreu com essa ação e está também com as portas fechadas. Hoje pela manhã, os proprietários desse estabelecimento, eles compareceram ao local para poder fazer o levantamento daquilo que tinha sido levado nessa ação cometida pelos vândalos. Um fato curioso aqui justamente foi uma barricada também criada pelas pessoas que fazem parte dessas lideranças aqui negativas no tráfico do Jacintinho, para evitar o acesso de veículos. Dá para observar que o acesso já foi normalizado, situação aqui de muita tranquilidade até o presente momento. Motos passam normalmente, veículos também aqui na Grota do Cigano, o que mostra justamente que a ocupação da polícia surtiu efeito. Nesse exato momento, a ocupação está suspensa, mas não está descartada a possibilidade de retorno. E uma outra curiosidade para você, Mauro Wedequim, e para os telespectadores da TV Mar Canal 25. A polícia tem possibilidades de poder chegar com mais facilidade, com mais precisão, diante desses episódios de invasão nos estabelecimentos que aconteceram justamente nas primeiras horas desta quarta-feira. Tudo porque esta câmera aqui, da SMTT, ela tem uma condição privilegiada para que as pessoas possam justamente, a polícia possa utilizar como um ponto de investigação e identificar a participação das pessoas que acabaram cometendo justamente esse crime contra os lojistas, contra os empresários, em represália à atitude, obviamente, da polícia em ocupar justamente os pontos de dificuldade. Então esse é o panorama de momento, vários estabelecimentos estão fechados. Você quer abrir as portas na tarde desta quarta-feira aqui na Avenida Cleto Campelo, no Jacintinho, Mauro. Nós conversávamos aqui hoje, antes de você ir aí para o Jacintinho, e você disse uma coisa muito interessante. Eu sou alagoano e nunca imaginei viver aqui em Alagoas, na capital do estado, essa situação que nós vimos aí agora. Nós vimos o comércio fechado, as pessoas passando apressadas, ainda com medo dessa situação. É um clima que está instalado, eu repito, desde sexta-feira, mas nós temos que dizer aqui, é assim mesmo. Infelizmente, a polícia tem que estar na rua, o bem tem que vencer o mal, e nós sabemos que quem manda aí é o tráfico de drogas. Então, eu levanto duas questões aqui. A primeira, a presença efetiva do poder público, que muitas vezes, infelizmente, em outros estados do Brasil, o que acontece? O traficante acaba fazendo o papel do poder público. E aí não dá, a conta não fecha. O que eu quero saber de você agora, Viderlan, é o seguinte, você que está aí desde o início acompanhando toda essa situação. Inclusive, nós temos imagens, né? Um ônibus foi queimado no sábado. Essa situação de ameaça a outros profissionais continua aí na região, Viderlan? Inclusive, existe sim condições de que um outro ponto possa ser incansavelmente para poder manter a ordem, só que como você bem colocou, né, Mauro, a situação ela é hoje tratada de uma forma muito diferente daquilo que nós imaginávamos. As pessoas, por exemplo, elas adotam a lei do silêncio, se recusam a falar com a imprensa com medo de possíveis ações logo depois, né, da saída da nossa equipe. Então é realmente uma situação de medo, as pessoas evitam justamente esse tipo de contato, mas é claro que a gente sente que aos poucos as coisas estão voltando à normalidade aqui no Jacintinho, principalmente com a presença da polícia, como o Chico Nogueira está mostrando justamente aqui para a nossa reportagem. Nesse espaço aqui, ó, funciona justamente as marisqueiras, o pessoal que vende peixe aqui normalmente no Jacintinho. Depois de tudo que aconteceu, hoje esse local está fechado e as pessoas, lamentavelmente, estão impossibilitadas de ganhar dignamente
a sua receita. É uma situação. Viderlan, eu agradeço imensamente a sua participação e peço para que você continue aí. Também queria aproveitar para pedir desculpas para os nossos telespectadores. Infelizmente, isso não é culpa da TV Mar, é culpa da internet. Você vê aí que a imagem tem falhado, mas é claro que, como eu disse no início do programa, o nosso compromisso é com a informação. E é isso que o Viderlan está fazendo, está mostrando para nós. Eu queria, Viderlan, dividir com você uma informação exclusiva do nosso departamento de jornalismo, que essa operação que nós vimos aí hoje, que aconteceu hoje aí no bairro do Jacintinho, que terminou com a morte de 2 traficantes, é bom que se frise 2 traficantes, essa operação faz parte de uma operação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça. Isso é muito importante porque essa ação não acontece somente em Alagoas, acontece em outros estados do país. E o mais importante, na sexta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, estará aqui em Maceió para fazer um balanço dessa operação, Viderlan. Essa é uma informação muito importante, exclusiva aqui do nosso jornalismo da TV Mar. Mais alguma informação por aí importante ainda nesta quarta-feira, dia 10 de junho, Viderlan? Só mais uma vez desejando para você uma ótima jornada. Nós vamos continuar aqui, obviamente, no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. Quando o fato merecer destaque, nós vamos voltar através do nosso recurso técnico. Várias viaturas nesse exato momento passam justamente aqui na Avenida Cleto Campelo. Não passam, claro, eu poderia dizer assim, uma espécie de procissão. Passam em horas alternadas, claro, mas sempre deixando aquele clima de ronda para passar segurança para os moradores aqui no bairro do Jacintinho, onde é formado justamente esse bairro por 99% de pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que nós sabemos que são honestas e que, lamentavelmente, estão tão chocadas como nós que fazemos parte de outros pontos aqui da capital alagoana com tudo isso que está acontecendo. Com a imagem do Chico Nogueira, voltamos aos estúdios com você, Mauro Wedekind. Vai lá. Muito obrigado, Viderlan. E olha, uma informação que acaba de chegar, o governador de Alagoas, Renan Filho, também se pronunciou nesta manhã a respeito da ocupação policial na Grota do Cigano. O governador defendeu a ação da polícia e destacou que o objetivo da polícia é buscar a paz e que o tráfico não pode mandar nem em Maceió, nem em Alagoas. É claro que o governador Renan Filho é um pouco refém dessa situação, porque ele acaba de assumir o governo, mas já caiu essa bomba no colo dele. Então, o governador tem que trabalhar e muito. Ele tem um ótimo secretário, o doutor Alfredo, realmente até agora tem feito um trabalho exemplar, que nós vamos continuar acompanhando. Estaremos aqui para aplaudir as ações de bem do estado de Alagoas. E como disse o governador, o tráfico não pode dominar nem Maceió, nem Alagoas, nem lugar nenhum. Maceió recebeu uma recomendação dos Ministérios Públicos, Estadual e Federal para não conceder novas autorizações ambientais a empreendimentos imobiliários e comerciais localizados na parte baixa da cidade. A medida visa evitar o agravamento dos problemas de transbordamentos de esgoto e contaminação das praias da capital. Conforme a recomendação, a Companhia de Saneamento de Alagoas e a Secretaria Estadual de Infraestrutura deverão finalizar as obras de esgotamento sanitário necessárias e tornar o sistema de coleta e transporte de esgotos em condições efetivas de funcionamento para que a autorização desses estabelecimentos seja liberada. O fato, meu amigo, minha amiga, é que, infelizmente, muita gente com dinheiro não quer investir em saneamento básico. E aí a gente conhece as famosas línguas lá nas praias da capital alagoana. Isso é um absurdo, o governo precisa trabalhar, coibir esse tipo de ação, mas aí também fica um questionamento. Será que proibindo os empreendimentos a coisa vai ser resolvida? Será que a gente não vai gerar mais desemprego? Você em casa tem a resposta.
mas vamos continuar a falar de violência. O Comando de Policiamento da capital divulgou um balanço prévio dos assaltos cometidos a ônibus em Maceió. Ouça bem, de janeiro a maio deste ano, 217 ônibus foram alvos de bandidos aqui na capital. O repórter Viderlan Araújo conversou com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Alagoas e traz mais informações. E os episódios recentes envolvendo a ação de vândalos contra os transportes coletivos e também funcionários de empresas de ônibus vem gerando uma certa preocupação. Apesar dos números apresentados como uma diminuição em termos de incidentes envolvendo rodoviários, o sindicato também vai se posicionar a partir de agora nessa entrevista conosco através do presidente Écio Ângelo. Ele vai explicar para a gente como é que tem sido o trabalho feito pelo sindicato diante desses últimos episódios, principalmente como o episódio do último sábado lá na Praça da Macaxeira, no Jacintinho, onde o ônibus foi incendiado. Bem, a gente sempre está se reunindo com o comando da capital com relação à violência no transporte urbano. Com relação ao do sábado, quando queimaram o ônibus, então já estão presos meliantes e a polícia está engajada nesse trabalho para inibir essas ações desse meliante. E o sindicato está atento. Estamos atentos para que os rodoviários não sejam atingidos de maneira tão violenta quanto poderia ser. E é claro que hoje existe uma condição de risco e eu tenho certeza que também existe uma preocupação por parte de vocês do sindicato com as condições que os empresários acabam oferecendo para os rodoviários. O que é que isso tem também procurado ser feito para poder resolver, dar mais segurança para esses funcionários das empresas de ônibus? Bem, os empresários, junto com as autoridades da segurança, estão tentando interagir através do GPS, a comunicação em tempo real com a polícia, para poder tentar inibir, Porque podendo interagir, então, com certeza, a polícia vai estar bem mais próximo do transporte com essa interação. E a respeito desses números levantados, há números considerados aí até menores, mas que colocaram, por exemplo, o bairro do Jacintinho como um dos pontos críticos aqui da nossa capital em termos de violência contra os rodoviários. Como é que o sindicato tem recebido essa informação? Bem, é verdade, é um ponto crítico e isso se torna a ser crítico por causa da posição geográfica, o trânsito, que não deixa a polícia fazer aquelas abordagens, a ruas estreitas. Então os meliantes se aproveitam disso, mas não tenha dúvida que a Secretaria de Segurança e o Comando da Capital, eles já estão colocando estratégia para poder também inibir, que são policiais, apaisando dentro do ônibus, que com certeza vai inibir e vai pegar esses meliantes. O que é que você poderia pedir para a população, aproveitando o espaço da nossa emissora, a respeito de um momento como esse? Porque também vai muito também na parte de comportamento das pessoas, daquela lei da boa vizinhança. O que é que você poderia passar para aqueles que precisam do ônibus diariamente, em termos de conselho ou até mesmo um apelo mesmo nesse momento? Bem, a gente pede para que os usuários, quando ele for para o ponto do ônibus, não leve nada de valores, porque isso é um estímulo ao assalto. Não fique expondo celulares caros e joias. Isso a gente pede para que ele faça isso, porque evita os assaltos, evita a ação desses criminosos. Isso, e vai existir uma campanha com relação à segurança, pedindo para que os usuários evitem. E também, com relação a esses lugares críticos, ele vai para o ponto do ônibus no horário, porque a empresa ela também já tem aquele sistema que o usuário ele pode acompanhar a linha, os ônibus, através da internet, através do aplicativo. Exato. Então ele pode também usar isso aí, que vai se tornar mais fácil. Obrigado, então. Essa informação é importante, O cobrador e o motorista do ônibus da linha da São Francisco, que no último sábado sofreu aquele atentado na Praça da Macaxeira, onde um incêndio acabou dando perda total no veículo. Eles já voltaram a trabalhar, segundo o presidente do Sintro, Sindicato de Transportes Rodoviários aqui de Alagoas, falando justamente conosco, o Écio Ângelo, conversando com a gente a respeito também desse momento e da preocupação que o sindicato tem, mesmo sabendo que já existe um trabalho intensivo sendo feito pela polícia para poder combater a violência aqui no nosso estado. Imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET.
Fidelã, muito obrigado a você e também ao Valdemir, mas o fato é que 217 assaltos a ônibus é muita coisa. É claro que é difícil coibir, a gente reconhece, realmente é difícil coibir, porque o bandido se infiltra ali entre os passageiros e aí deita e rola. Nós precisamos, até a sociedade precisa ser provocada para tentar encontrar uma solução para esse problema. Mas olha só, com a minha estreia, haverá aí uma série de novidades aqui no Verdade e Informação. E uma delas é a presença ao vivo da nossa produtora, a Porlane Santos. Porlane, boa tarde, seja bem-vinda. Ela sempre vai trazer informações quentíssimas aqui, informações de momento para você que acompanha a gente no canal 25 da TV Mar, canal 25 da NET, a TV Mar. Porlane, boa tarde. Me diz uma coisa, Mauro. Quer dizer que hoje dá para ficar milionário, é? É verdade. E olha, Mauro, hoje a Caixa Econômica Federal vai estar realizando o maior sorteio do ano. São 50 milhões de reais. Puxa, eu acho que dá para pagar as contas, não dá? Dá para pagar as contas, as minhas, as suas, do pessoal que está ali no suíte, o Felipe está fazendo sinal. Realmente é uma informação, é o maior prêmio do ano de 2015? O maior prêmio do ano, as apostas podem ser feitas hoje até às 19 horas, né, até uma hora antes, na realidade, do sorteio, que ocorre às 19 horas. E aí, de acordo com as probabilidades, né, a Caixa informa que se você fizer um número maior de dezenas, uma aposta com um número maior de dezenas, a probabilidade é de que você ganhe, a probabilidade de ganhar, na realidade, aumenta. Exatamente. Então, a aposta simples no valor de R$ 3,50. Isso é importante, Porlane, você está dizendo, porque você que está em casa talvez não se lembre, mas subiu, né? Custava R$ 2,50, foi para R$ 3,50. E aí, quem jogar só tiver dinheiro para fazer uma aposta? A aposta simples, infelizmente, a probabilidade é de 1 em 50 milhões. Puxa vida, 1 em 50 milhões. Olha que informação interessante que a Porlane traz para nós. Agora, Porlane, e quem não ficar milionário? O jeito é estudar, né? Sem dúvida alguma. O jeito é estudar. Então, para quem vai realizar a prova, né, do Enem agora em 2015, é bom você ficar por dentro de que o prazo para o pagamento da taxa da inscrição só pode ser feito até hoje, às 21 horas e 59 minutos do dia de hoje, no Banco do Brasil. Então, vale lembrar que para os candidatos pagantes, né, para o Enem, ele precisa saber que a inscrição só é válida caso ele efetue o pagamento dessa taxa. Quer dizer, se não pagar a taxa, não valeu nada, né, Porlane? Então, você que está em casa, atenção, é só hoje, quarta-feira, dia 10 de junho, é o último dia, hein? Corre, porque é muito importante fazer o Enem. A gente sabe do sucesso do Enem, apesar de todos os problemas que ele tem tido nos anos anteriores, né, Porlane? Exatamente. Lembrando que as provas do Enem este ano ocorrem em outubro, nos dias 24 e 25. Este ano, salvo engano, houve uma antecipação, né? Era em novembro, passou para outubro, tenho quase certeza disso. Porlane, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui comigo que eu vou chamar um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já com muito mais informação para você. 10, maravilha. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. É tão bom quando a gente faz algo de bom por uma pessoa. Imagina então poder ajudar o mundo inteiro. Isso é o que acontece quando preservamos o meio ambiente. Faça parte dessa corrente. Participe do passeio ciclístico que celebra o mês do meio ambiente. Dia 14 de junho, às 8 horas da manhã, saindo da Praça Poliesportiva do Pontal da Barra, rumo ao Posto 7, na Jatiuca. Traga sua bicicleta e 1 quilo de alimento não perecível. Informações 98833-9404. Uma realização do IMA, Governo de Alagoas.
só vejo nuvem. Eu trago o vento, lá vem o frio. eu te esquento. Se cai a chuva, eu mudo o tempo. em noite escura, A lua eu acendo. Saio todo dia só pra te ver. Meu mundo gira só por você. Saio todo dia só pra te ver. Meu mundo gira só por você. Dia dos Namorados Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. E voltamos com Verdade e Informação. E olha só, a greve dos policiais civis continua trazendo transtornos para a população. Veja este caso. Os familiares de José Roberto de Almeida, de 53 anos, que está desaparecido desde o último domingo, não conseguiram registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento dele devido à paralisação por tempo indeterminado. O boletim é necessário para que a procura por ele seja iniciada. José Roberto foi visto pela última vez no domingo na porta de casa, no conjunto Mocambo. A família pede a quem tiver informações sobre ele para ligar para os telefones 99619-9527 e também 98816-9218. Olha só, a Justiça, mais uma vez, deu um novo prazo para que o governo do estado implante o serviço de cardiopediatria na rede pública de Alagoas. E este prazo já está se esgotando. Aqui no estúdio, nós vamos receber o juiz da primeira vara criminal da infância e juventude, o doutor Ney Alcântara, que irá conversar conosco sobre a expectativa, né, doutor, para o cumprimento dessa determinação. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, doutor, que é uma honra recebê-lo aqui na minha estreia aqui na TV Mar, ter uma pessoa tão importante, com um trabalho tão bonito e tão importante no Judiciário alagoano. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, doutor. Mas eu pergunto para o senhor, faz 3 anos que essa decisão saiu. O senhor tem esperança que ela seja cumprida dessa vez? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. É um prazer estar aqui no programa de vocês, um esclarecimento ao público, que é quem mais sofre com essas medidas judiciais. Na realidade, essa nova decisão, ela vem completar uma decisão que já foi prolatada desde 2008, no ano 2008. Ah, é anterior, então? Bem anterior, porque são 2 ações diferenciadas com o mesmo objeto. A primeira delas foi determinada pela Justiça que todos os menores que tivessem problemas cardiopáticos, eles fossem atendidos dentro do Estado ou fora do Estado. Essa foi uma sentença concedida pelo Dr. Fábio Bittencourt, na época juiz da vara, que hoje é desembargador, e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Encontra-se hoje em grau de recurso no Supremo Tribunal Federal e no STJ, a parte de matéria de direito. Só que o que veio acontecendo durante os anos era o descumprimento dessas medidas e que os menores que tinham problemas cardiopáticos em Maceió, em Alagoas, eles eram transferidos para as outras unidades da federação. Nós temos menor hoje mesmo autorizei um pagamento de um menor que encontra-se em Fortaleza, onde ele já está há mais de 2 meses, onde fica abandonado pela família, difícil acesso, em outro estado da federação. A Defensoria Pública agora ingressou com ação pedindo que os menores que tivessem problemas cardiopáticos fossem atendidos em Maceió e não fora do estado, até porque essa locomoção, mesmo que seja de avião e imóvel, ela causa risco sério à população. Então, nós decidimos liminarmente que o estado implantasse esse sistema, que foi esse tempo que você já falou. Só que não foi cumprido e agora foi dada uma decisão final, uma sentença final,
onde está correndo o prazo para cumprimento do Estado e, se for o caso, apresentar um devido recurso. Doutor, o senhor falou em defensoria pública. A defensoria cobre atitudes mais enérgicas por parte do Poder Judiciário em relação a esse caso. Isso é possível? O senhor tem feito todo o trabalho, me parece que é possível de ser feito, né? Tudo que tem sido requerido pela Defensoria Pública, e nos casos isolados, individualmente, e nos casos coletivos, elas têm tido uma resposta pronta e imediata. Infelizmente, o poder público, em geral, principalmente o poder executivo, tem uma blindagem. As intimações são demoradas, os prazos são demorados, os recursos são interpostos, há um descumprimento, muitas vezes, deliberadamente das medidas. Então, na realidade, foge. A decisão existe, a coerção existe, e nós aplicamos multa que muitas vezes elas são inexigíveis. Doutor, agora, eu disse agora há pouco que o governador Renan Filho recebeu algumas bombas, né, quando assumiu o governo do Estado. O senhor vê por parte dele, da equipe dele, disposição para, enfim, resolver esse problema? Esse problema é um problema altamente político e que tem que ser resolvido pelo Estado. Eu acredito que isso ele vai ter que resolver, porque o governo ele é único. Nós não podemos pensar em governo parou em dezembro e começou um novo governo, não. O Estado é o mesmo, o que muda é o administrador. Então, o problema do governo passado continua sendo o mesmo nosso problema e até agora não houve nenhuma solução. Essa liminar existe, essa liminar está em vigor, a sentença existe, está em vigor, então o Estado vai ter que cumprir essa decisão. Doutor, o senhor que tem larga experiência nesse assunto, o ideal seria o quê? Que o próprio governo construísse uma unidade específica para atender essas crianças? Exatamente. A questão, a técnica, eu não diria nem construir uma unidade específica, mas uma parte de um determinado hospital, pode ser um hospital geral, pode ser um hospital privado, aonde vai ter que ter uma ala, vai ter que ter um compartimento dentro desse hospital que faça esse tipo de atendimento. Doutor, aqui em Alagoas nós não temos especificamente essa ala. Eu imagino que o governador vá citar a crise financeira que atinge Alagoas e outros estados do país. Cabe recurso dessa decisão ainda? A gente sabe que o Brasil, né, as leis brasileiras acabam tendo aí vários caminhos, recursos e etc. Nesse caso ainda cabe recurso? Ainda cabe recurso. Tá? A ação de 2008 que eu lhe falei, ela ainda está em tramitação. Foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, foi confirmada e tem uma matéria constitucional que está sendo alegada nela, tem uma matéria do próprio direito alegado no STJ. O STJ já julgou também confirmando, mas remeteu ao STF para que analise a legalidade ou não da decisão. Então, uma de 2008, essas nós estamos conversando agora, então ainda cabem muitos recursos. Puxa vida, quer dizer, tudo indica que essa história pode se arrastar. Mas se esse prazo não for cumprido, o que pode acontecer, doutor? Esse prazo não cumprido, que tem uma liminar, força liminar, que independente do recurso, ela fica valendo, a não ser que o Tribunal de Justiça suspenda essa medida. Então, vai ter que ter multa, já está estipulada a multa diária, e que as medidas podem ser praticadas por terceiro. Se não houver a execução por parte do Estado, é possível, dentro desse tipo de ação que nós estamos tramitando, que seja determinado a um particular que cumpra com aquela obrigação às custas do próprio Estado. O senhor, sinceramente, doutor Ney Alcântara, mais uma vez agradeço aqui a sua presença. O senhor tem esperança que isso se resolva ainda nesta gestão? Tenho, com certeza eu tenho. Eu sou otimista, eu sempre vejo a luzinha no final do túnel. Eu sei que as dificuldades são grandes, eu sei que o Brasil passa por essa série de dificuldades. Mas no dia que eu deixar de acreditar na justiça, eu peço minha aposentadoria e deixo o cargo para que outro venha que acredite. Acreditar que vai ser cumprida a determinação judicial é questão do Estado democrático. Tomara que esse dia não chegue, que o senhor perca a esperança na justiça, isso a gente não deseja sob hipótese nenhuma. Doutor Ney, queria agradecer muitíssimo a sua presença, espero que eu receba aqui outras e outras vezes, mas com assuntos positivos. É isso que todos nós queremos, que a saúde pública em Alagoas se desenvolva, que o senhor continue desenvolvendo o seu trabalho com tanto brilhantismo e todos nós sabemos a população alagoana é carente em vários setores e um deles, talvez até o principal, em questão de saúde, não é mesmo, doutor? É verdade. O mais sofrido é a população carente.
Aqueles mais esclarecidos, que têm conhecimento que a lei existe e que elas podem ser feitas, eles entram individualmente, quase por mês, 2, 3 casos, nós determinamos. E aquele que não tem o conhecimento suficiente, que chega no hospital, o hospital diz não tem o local para seu filho, ele vai para casa simplesmente esperar que seu filho morra, porque ele não conhece a lei, porque ele não sabe que é um direito dele, ele pensa que o Estado está fazendo um favor para ele. Então, com certeza, a população logo, logo deve ter notícias, eu acho, de interesse de toda a população. Sem dúvida, o doutor colocou muito bem. Educação é a base de tudo. A gente também torce para que os índices de educação em Alagoas melhorem. Doutor, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer nosso. Felicidades para o senhor. Parabéns pelo trabalho. Até mais. E olha só, o senador Fernando Collor alertou ontem, durante seu discurso na sessão do Senado, sobre o suposto desvio de conduta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e a recorrente seletividade em investigar eventuais suspeitos. Vamos acompanhar agora o pronunciamento do senador Fernando Collor. Jorge Viana, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. Quero hoje mostrar para todo o Brasil um outro lado da face oculta de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Um lado que precisa ser do conhecimento, não só deste parlamento, mas de toda a sociedade brasileira. É o lado sórdido, que acaba espelhando quem de fato ele é. Só assim, senhor presidente, poderão os brasileiros aquilatar com fidelidade a figura canhestra de Rodrigo Janot. Ele, que é o pretenso chefe do guardião da justiça brasileira, o Ministério Público, esta importante e tão propalada instituição, responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais. Por isso, peço a atenção de todos, especialmente aqueles que neste momento nos assistem e nos ouvem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, permitam-me ser o mais direto possível. Senhor Janot, o senhor conhece uma empresa constituída em 20 de julho de 1995, na Bélgica, mais precisamente em Saint-Gilles, Bruxelas, a Rua Berkmans, número 3, denominada Multimedia Component? Senhor Janot, o senhor sabia que esta empresa, uma importadora de componentes de informática, sonegou dos cofres públicos da Bélgica nada menos do que 149 milhões de francos belgas em impostos não recolhidos? O senhor sabia, senhor Janot, que o dono dessa empresa era o seu irmão, Rodrigo Janot? Ou melhor dizendo, Rogério Janot? Senhor Janot, o senhor, por acaso, acobertou os crimes internacionais do seu irmão, a começar pela fuga dele da Bélgica em 1995? Senhor Janot, o senhor sabia que até o falecimento do seu irmão, em 21 de maio de 2010, ele era procurado em todo o mundo pela Interpol e que, por isso, não podia sair do Brasil? O senhor sabia, senhor Janot, que seu irmão constava da ordem de captura, conhecida na Interpol como difusão vermelha, por meio da circular número 4834/96, de 29/4/96, requerida pela juíza de instrução Calevaer, de Bruxelas, inclusive com pedido de extradição ao Brasil, caso ele fosse encontrado? Senhor Janot, o senhor tinha conhecimento dos crimes de que seu irmão foi cúmplice na Bélgica, como falsificação de escrituras, fraude e infração à legislação tributária? Senhor Janot, o senhor já era procurador federal nesta época? O senhor sabia que seu irmão, apesar de não ter nenhuma formação profissional específica, era um vendedor nato e que se gabava da competência jurídica de seu irmão mais novo, ou seja, o senhor mesmo? Senhor Janot,
O senhor chegou a orientar seu irmão nas atividades de ludibriar a lei e escafeder-se das malhas da justiça, seja ela nacional ou internacional? O senhor ajudou, senhor Janot, de alguma forma o seu irmão a se manter aqui no Brasil, na clandestinidade internacional? Porque ele, senhor Janot, nunca foi procurado ou encontrado aqui no Brasil, mesmo com o endereço certo e conhecido, para ao menos o Brasil negar o pedido de extradição? Senhor Janot, depois dessa fuga para não responder na justiça belga pelos crimes cometidos, seu irmão voltou a viajar para o exterior? Senhor presidente, permita-me continuar sendo direto. Senhor Janot, o senhor ainda possui uma casa em Angra dos Reis, no condomínio Praia do Engenho, quilômetro 110, da rodovia Rio-Santos? Senhor Janot, o senhor continua homiziando nesta casa um contumaz e, confesso, estelionatário, sócio de seu irmão, como fez nos anos 90, depois de exercer o cargo de procurador-chefe substituto do Distrito Federal? Senhor Janot, o senhor continua recebendo renda de aluguel sem passar recibo? Senhor Janot, o senhor continua sonegando imposto por não declarar os recursos recebidos desses aluguéis? O que foi feito desta casa afinal, senhor Janot? O senhor abandonou o imóvel? Transferiu? Alugou de novo? Vendeu? E mais, senhor Janot, o senhor sabia também que seu irmão fez fortuna por um período entre 1990 e 1992, vendendo equipamentos de informática com notas frias? O senhor lembra, senhor Janot, que por seus conhecimentos nas alterosas e sua influência intermediando o negócio do seu irmão, diga-se, há anos ele estabelecido no Rio de Janeiro, ele vendia a uma grande empreiteira mineira aquele antigo modelo de computador, o 386? Pois bem, senhor Janot, o senhor sabia que cada máquina era comercializada a $3.500 em lotes de 30 a 40 unidades? E o senhor teve conhecimento, senhor Janot, que seu irmão chegou a comprar um apartamento no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a Avenida Sernambetiba, número 1250, apartamento 201, com o lucro dessas vendas ilegais de computador? Quem mora hoje nesse apartamento, senhor Janot? Seria a ex-esposa de seu irmão, sua cunhada? Senhor Janot, o senhor também sabia que aqueles equipamentos vendidos com notas frias eram destinados aos canteiros de obra daquela grande empreiteira mineira? Senhor Janot, essa empreiteira está de fato arrolada na Operação Lava Jato, com dirigentes já presos, como ocorreu com as outras grandes empreiteiras? Por acaso, senhor Janot, o senhor aplica a seletividade também em relação às construtoras? Afinal, senhor Janot, o senhor ainda tem alguma ligação com esta empreiteira de Minas Gerais? Diga a verdade, senhor Janot. Diga a verdade. O senhor conhecia as atividades criminosas de seu irmão? Ou o senhor foi apenas um procurador, digamos, complacente, furtando-se à vigilância pelos crimes fraternos? Não fosse o senhor Rogério, seu irmão, a cometer crimes fiscais e tributários, o senhor agiria da mesma forma, sem o rigor da lei, embora seletivo, que o senhor tanto prega? Senhor Janot, não posso deixar de lamentar o falecimento de seu irmão mais velho, Rogério, ocorrido em 2010. Sei que depois de um grave acidente, um atropelamento na Barra da Tijuca, ele foi levado aos hospitais Lourenço Jorge e Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Sei também que, em virtude de uma infecção hospitalar,
ele foi transferido para uma clínica na Tijuca, onde veio a falecer. Mas diga, senhor Janot, é verdade que o senhor, ao pagar as despesas hospitalares, despesas essas na casa das dezenas de milhares de reais, conseguiu baixar o preço, utilizando-se de sua condição, em 2010, de subprocurador-geral da República e então diretor da Escola Superior do Ministério Público da União? O senhor deu, como se diz no popular, uma carteirada no hospital, senhor Janot? De onde vieram esses recursos com os quais o senhor pagou uma conta altíssima, algo próximo a 100 mil reais? O senhor tinha, de fato, toda essa renda disponível? Certamente abateu as despesas no imposto de renda, não foi, senhor Janot? Aliás, senhor Janot, por falar em renda, é verdade que o senhor trabalha camufladamente há anos ou décadas para o escritório do ex-procurador-geral Aristides Junqueira? É verdade que, mesmo impedido de advogar, o senhor, claro, sem nada a assinar, obtém lucros auxiliando a banca do doutor Aristides Junqueira? Senhor Janot, isso é moralmente aceitável? É legítimo? É ético, senhor Janot? Não constitui crime um procurador-geral da República advogar paralelamente? Desde quando o senhor pratica essa dupla atividade? E como o senhor faz, senhor Janot, com sua declaração de rendimento? Como justifica perante o fisco essa renda, digamos, extra? Finalizando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e continuando a ser direto. Senhor Janot, o senhor teria coragem de ser acariado publicamente com algumas testemunhas destes fatos? Diga-nos diretamente, senhor Janot, quem é o senhor de fato? Um pretenso defensor da lei? Ou o senhor, na verdade, é um infrator da lei, da moral, da ética, seja no passado, seja no presente? Em qual dos dois Janotes os brasileiros devem acreditar? Senhor Janot, pelo sim, pelo não, no fundo de sua alma, o senhor não se sente desconfortável ao acomodar-se na cadeira de um procurador-geral da República que deveria honrar o seu mistério? Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Olha, o senador Fernando Collor levanta uma série de questões, são questões muito importantes. Nós ouvimos aí com profundidade o que disse o senador, e essas questões levantadas pelo senador Fernando Collor precisam ser investigadas. São denúncias graves que merecem toda a atenção do poder público. E vamos agora para um intervalo e na volta nós vamos falar de fogueiras. Não saia daí, até já. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000.
Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Presente perfeito é aquele que combina com o nosso estilo, que tá na cara que foi feito pra gente, que você pode ir com ele pra qualquer lugar. Mas presente bom mesmo é aquele que é tudo que você sempre quis. No Dia dos Namorados do Parque Shopping, a gente capricha, porque o presente e os prêmios precisam ser à altura do seu amor. Compre e concorra a 3 vales compras de R$10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente Parque Shopping. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. E voltamos com Verdade e Informação, agora para falar do sonho de todo brasileiro. Os preparativos para mais um feirão Caixa da Casa Própria em Maceió já começaram. Serão mais de 1.700 imóveis com preços imperdíveis. O repórter Fernando Palmeira foi lá registrar. Vamos conferir. O importante feirão da Casa Própria está tudo pronto, já há retoques finais para acontecer aqui no Shopping Maceió, antigo Iguatemi. Estamos aqui ao lado de Paulo Malgueiro, ele que é o presidente da ADEME, a Associação das Empresas de Mercado Imobiliário de Alagoas, e faz um convite especial para que todos venham participar dessas grandes oportunidades. Convidamos a população em geral para vir aqui no feirão, né? Vamos ter aqui 1.700 imóveis à venda, sendo ofertados ao público em vários bairros da cidade, onde o público vai poder comparar e ter à disposição 8 empresas aqui oferecendo esses empreendimentos para a população. As últimas medidas do setor econômico do governo brasileiro fez uma certa retração no mercado imobiliário. Essa seria ou será uma grande oportunidade para se vislumbrar melhores condições de pagamento e oportunidades nunca vistas? Veja bem, particularmente no mercado imobiliário, não foi assim específico para o mercado imobiliário, tá? Teve o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que realmente está havendo um atraso no repasse do governo federal, tá? Mas esses empreendimentos do faixa 1 não são vendidos pelas construtoras, eles são, o governo federal contrata as construtoras para construir esses empreendimentos e depois repassa de forma subsidiada para os consumidores, mas é o governo que repassa isso de forma subsidiada para os consumidores. Estes empreendimentos que vão estar aqui à venda não sofreu nenhuma interferência do governo, apenas alguns bancos estavam com uma certa restrição já de recursos para imóveis acima de 170 mil. Alguma dificuldade de recursos, mas o governo acabou de liberar mais 22 bilhões para o financiamento habitacional, né? Então, eu acredito que não vamos ter problema com relação a isso, não.
a parceria importante da Caixa Econômica Federal. Para a ADEME é a 7ª edição do Feirão da Casa Própria e também importantes empresas do setor, construtoras. Que nomes nós poderíamos dizer mais para essas grandes oportunidades acontecerem nesse feirão? Bom, já é um feirão que já está tradicional, né? 7ª edição. Muita gente aguarda essa oportunidade para vir comprar aqui o seu imóvel, porque sabe que aqui encontrará boas ofertas. As construtoras normalmente guardam algumas ofertas para essa época do feirão, então aqui eles fazem condições especiais para o consumidor, né? E aqui tem a oportunidade de, no mesmo espaço, comparar vários empreendimentos e fazer aqui a sua escolha do imóvel, um bem que normalmente a pessoa tem que realmente estudar muito e ver, porque pode ser uma decisão de uma vida toda, né? Casas e apartamentos em várias áreas de nossa capital. Exatamente. Casas, apartamentos, de vários preços, a partir de 83.500 até 815 mil. Né? O que é que vai ser exigido aí do investidor? Normalmente é o cadastro, né? Então temos que ter identidade, CPF, comprovante de residência e de renda, né? Bom, reforça aí o convite para que todos venham e não percam essa oportunidade desse 7º feirão da Casa Própria da ADEME. Bom, não percam, a partir de amanhã às 10 horas aqui no estacionamento do Shopping Maceió, venham aqui conferir as ofertas do mercado imobiliário nessa 7ª edição do feirão ADEME Caixa Econômica. É nessa quinta-feira, a partir das 10 horas, como foi dito aqui pelo Paulo, imperdível. A Caixa Econômica Federal colocando-se à disposição para todas as facilitações, sem burocracia, ser aprovado rápido o seu crédito para que você realize o sonho da casa própria. Você também é convidado, vem para a Caixa e vem para o Feirão da Casa Própria, que acontece a partir dessa quinta-feira, 10 da manhã, aqui no antigo Shopping Guatemi, o Shopping Maceió, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira, para a TV Mar Canal 25 da organização Arnold de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Está aí uma bela dica, lembrando, começa amanhã. E olha só, os festejos juninos estão aí e com eles também vem a tradicional queima de fogueiras. Mas você sabe a forma segura de fazer uma fogueira? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente dá dicas e informa que as fiscalizações serão iniciadas. Vamos conferir com o repórter Fernando Palmeira. Conta a história da cristandade de que a fogueira junina surgiu quando Isabel de João Batista para avisar a Maria Jesus que o menino já havia nascido. E a tradição se repete a cada ano, principalmente no Nordeste, bem nas raízes da nossa cultura cristã, a fogueira de São João. São João começa dia 12 agora, dia dos namorados, dia 13, dia de Santo Antônio, e aí a festa se prolonga com São João e São Pedro lá no final do mês. Mas a fogueira é imprescindível, além de todas as guloseimas, como canjica, pamonha, milho verde, enfim, tudo isso que a gente sabe, além de fogos de artifícios. A festa é tradição e deve ser mantida. No interior nem se fala, mas na capital. Na capital tem que ter critérios. Problemas também das pistas asfálticas, é preciso fazer uma base. E a madeira, onde buscar a madeira sem ferir o ecossistema, o verde das nossas matas que já praticamente não existem mais. Em Maceió, vamos saber aqui da SEPMAN, Secretaria de Proteção do Meio Ambiente, como aqueles que querem manter a tradição em Maceió com as fogueiras podem fazer para ter a madeira sem ferir o ambiente, sem poluir. Zé Soares, uma honra tê-lo aqui como coordenador da SEPMAN, preocupado com o meio ambiente, como sempre. Que orientações poderíamos passar aí? Bom dia, os telespectadores da TV Mar. É o seguinte, madeira tem que ser de origem de área de florestamento, não de reflorestamento. Porque florestamento é madeira plantada justamente para essa função de padarias, pizzarias e para fogueiras também, certo? A madeira como sabiá, eucalipto, pinos, ou então proveniente de podas, nunca de resto de material de construção, porque tem o quê? Tem verniz, tem prego, tem essas coisas aí que pode exalar fumaça que pode ser tóxica, certo? A fogueira tem que ficar no máximo afastada uns 30 metros de palhoções para evitar acidentes. Ela tem que ter um metro cúbico, né? 1 por 1, o ideal. Altura. Altura, e que seja acesa por
pessoa responsável com gravetos, não com produtos inflamáveis como querosene, gasolina, entre outros, certo? Agora, muita gente coloca para vender madeira aí no meio da rua. Ficam aquelas montanhas de madeira. Madeira essa que muitas vezes serve, como você disse, para as padarias. Agora, como fazer para escolher a melhor madeira e se também a Sempre está fiscalizando esse tipo e a origem dessa madeira que é colocada à venda nas capitais, nas cidades grandes? Essa madeira geralmente é madeira de poda, ou então de árvores quebradas, árvores que morreram, né? E essas pessoas aproveitam e botam para vender para ganhar seu troquinho extra. Seja um resto de árvore da mata, ela é possível ser retirada? O ideal é que da mata não seja feito nada, tanto da mata nativa como de mangue. De mangue de jeito nenhum, que é crime federal. Se for de mangue, tá na 9.605, você pode ser preso e penalizado com reclusão até de 1 ano de cadeia. Tem muita gente que aproveita resto de móveis em casa, bota no fogo. É uma limpeza e ao mesmo tempo alimentar a fogueira. Até que ponto isso é bom e isso não é bom para o ecossistema? Não é bom porque essa madeira de móveis tem verniz, tem pregos, né? E aí exala uma fumaça tóxica que pode prejudicar tanto a saúde humana como o meio ambiente como tudo. Fazer da fogueira nesse tipo de madeira churrasco, para assar milho, isso pode intoxicar esse produto alimentício? Com certeza. Que orientações mais você gostaria de passar, olhando as lentes da TV Mar, para aquele que quer fazer a tradição, manter a tradição, a melhor festa junina em Maceió? É brincar tranquilo, respeitar o TAC que foi firmado, que para os arraiais do Benedito Bentes e do Jaraguá é de 93 decibéis. E o do Benedito Bentes e o do Jaraguá. E os demais de 83 decibéis. Nós vamos fiscalizar todos os dias. Todos os dias vai ter equipe na rua fiscalizando toda essa situação, tanto fogueira como dos decibéis. Todas as situações que tiverem irregulares nós vamos estar atuando. Da poluição do ambiente, da fumaça, da fogueira, de imóveis, de produtos pintados, o tóxico que exala, tudo isso passa pela fiscalização da Secretaria Municipal de Proteção do Meio Ambiente, a Sempre. E uma boa observação aqui do Soares é que você também tenha muito cuidado para o momento em que vai acender a fogueira, vai lidar com esse fogo para evitar acidentes. Crianças por perto da fogueira, sempre está muito atento aos acontecimentos para evitar esse tipo de problemas e de acidentes. Preservar o meio ambiente em Maceió é tônica primordial da Secretaria Municipal de Proteção do Ambiente e que também passa pela nossa preocupação. É por isso que estamos aqui na sede da CEPMA para passar todas essas orientações e informações da municipalidade para você ter uma festa junina, um São João, São Pedro, Santo Antônio, enfim, todas essas festas da melhor e mais segura forma possível. Com as imagens do Chico Nogueira aqui da CEPMA em Bebedouro, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnold de Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Controlar a fogueira é coisa séria, porque fogueira não é brincadeira. O difícil, meus amigos, é controlar o barulho. Isso é que eu quero ver. E olha só, antes de encerrar essa edição, eu quero fazer um agradecimento a você, telespectador, agradecer a sua companhia, reforço o convite para que você continue nos acompanhando, faça sua crítica, mande a sua sugestão, nós teremos todo o prazer do mundo em atendê-lo e reforço aqui o nosso compromisso em fazer um jornal, um jornalismo cada vez melhor. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa tarde para você. Tchau, tchau.